Bem, pessoal, voltamos aqui para nossa mais uma aula, né? Mais uma aulinha relacionada agora à continuidade da parte hardware. Estamos aqui no nosso vídeo não importa, mas nós teríamos aqui nossa quarta aula, seguindo lá aquela sequência, né? Nosso sexto vídeo, quarta aula, né? Sétima aula, né? Sétimo vídeo, é. A técnica aqui é porque aqui tem o Lombardi também que fica falando aqui no ouvido da gente, né? Depois vocês vão saber quem descobriu a ideia do Lombardi. Então você tem aqui o nosso sétimo vídeo, mas nós estamos assim na nossa quarta aula, seguindo aquele materialzinho lá do site, né? E que vocês podem baixar aí pelo próprio site, os arquivos lá em PDF. Nesse novo tópico, nós vamos falar aqui dos dispositivos de armazenamento. Na aula passada a gente viu como é que o dado é armazenado, como ele é medido, né, no conceito do byte, no conceito do bit, resolvemos uma questão. E vamos aqui nos dispositivos de armazenamento. Então aqui no quadro, o que é que nós temos aqui no nosso quadro? Dispositivos de armazenamento são usados para efetuar a leitura e ou gravação dos dados em suas respectivas mídias. Podem funcionar como periféricos de entrada ou entrada e saída. Por quê? Porque um dispositivo de armazenamento, ele pode ser um CD, ele pode ser um disquete, ele pode ser um disco rígido, ele pode ser um pendrive. Então, existem dispositivos que podem efetuar a entrada dos dados no sistema, porque ele só faz a leitura, e existem dispositivos que podem gravar os dados no sistema, em uma mídia, e podem também fazer a leitura. Por isso que eles podem ser somente de entrada, e eles podem ser também de entrada e de saída. Só que existem, dentre esses dispositivos, as formas de armazenamento. Então, se a gente for aqui para o material, vocês vão observar que nós temos 3 formas básicas de armazenamento. Então, as formas de armazenamento, ela define como os dispositivos efetuarão a leitura ou gravação dos dados. Ele pode ser magnético, ele pode ser óptico e ele pode ser elétrico. Exemplo de magnético. Utiliza os princípios eletromagnéticos para gravar os dados. Podemos ter um exemplo de um HD, disco rígido, podemos ter um exemplo de um disquete. Óptico, cuidado que não é ótico, é óptico, vem de luz. Ótico é de ouvido. Utiliza um laser para queimar, gravar ou ler a mídia. Um exemplo seria um CD, um DVD. E o elétrico, ele usa variação de tensão elétrica para poder armazenar os dados. Podemos ter um exemplo de um pendrive, cartões de memória, né, memórias, de um modo geral, que caracterizam o armazenamento elétrico. Tá? E dentre esses dispositivos, vamos estudar alguns importantes, alguns que costumam cair, povoar algumas questões de prova. Vamos aqui no quadro. Temos o disquete. Cuidado com esse conceito aqui do disquete. Ó. Nós temos a unidade de disquete e nós temos o disquete. Olha que eu coloquei entre parênteses o seguinte. Disquete eu chamei de drive. A unidade de disquete eu chamei de drive. E o disquete eu chamei de quê? De memória. Então, cuidado com isso em prova, porque é o seguinte. Nós temos a unidade, que é o dispositivo, que está lá para poder fazer a leitura e fazer a gravação, aonde? No disquete. Você vai, coloca o disquete na unidade, esse seu disquete passa a ser a memória, e a unidade que recebe o disquete, ele é que é o dispositivo de entrada e de saída. Tá? O disquete aceita esse procedimento, essa ação de ser lido e ser gravado, mas apenas ele aceita para preservar os dados dentro da sua estrutura. Tá? Então, o disco é apenas a memória e a unidade é quem faz a entrada e a saída do sistema. Se a gente descer aqui mais um pouquinho, nós vamos observar que nós temos 3 modelos básicos de disquete. E sabemos que os disquetes armazenam os dados de que forma? Na forma magnética. Nós temos a unidade de 8 polegadas, isso aqui é só no Museu da Informática que você encontra. Nós temos a unidade de 5 1/4 de polegada, que também só encontra em museu.
mas ainda em uso em algumas situações, que eu não sei qual, mas ainda encontrado para venda, nós temos a unidade de 3,5 polegadas, tá? Que está aqui no nosso exemplo, no exemplo do nosso material. Nós temos aqui a unidade, está aqui ela, ó. Você está vendo aqui a unidade, está vendo aqui a unidadezinha, onde a mãozinha aqui está passando. E nós temos aqui embaixo quem? O disquete. Vocês usaram muito isso daqui. O disquete ele vinha e entrava aqui na unidade para poder ser lido e gravado. Dado importante. A unidade de disco de 3,5 polegadas armazena dados de até 1.44 megabytes, isso capacidade nominal. Por que capacidade nominal? Porque é aquela que vem escrita com a definição do fabricante. Após a formatação, cuidado com isso, o que é formatação? É um procedimento que prepara o disco, seja lá qual for, para uso. Passa a ter um valor real de armazenamento de 1.38 megabytes. Esse 1.44 é o valor que vem definido pelo fabricante. 1.38 megabytes é o valor que vem definido pelo sistema. Mas, Leite, aí eu uso qual numa prova? Bom, tem uma historiazinha aí que a FCC trabalha com 1.44. Tem uma historiazinha que a CESP trabalha com 1.38. Eu, no caso, eu iria por qual? Por 1.38, que é o que cabe. Porque você vai ter que preparar o disco para uso. Depois que o disco é preparado para uso, todo sistema tem uma perda. E aí, nessa perda, o que sobra é o que realmente consegue armazenar. Então, eu iria para 1.38. Vamos supor que tivesse uma questão assim. Um arquivo que possui 1.40 megabytes de espaço na sua estrutura, ocupando espaço na sua estrutura, ao ser copiado para um disquete de 3,5 polegadas, será possível armazenar esse arquivo em disquete. Você marcaria o quê? Um arquivo que tem o tamanho de 1.40 megabytes, poderia ser armazenado em um disquete de 3,5 polegadas. Certo ou errado? Muito bem, você está vendo, você deve ter dito aí do outro lado que está errado. Porque como é que 1.40 vai caber em 1.38? Ah, mas quando eu comprei com 1.44. É, mas você comprou e talvez não tivesse formatado. Depois que formata, que é quando você vai poder usar, é que vai caber. Então, cuidado com isso. Guarde a capacidade que é de 1.38 megabytes. É uma unidade de entrada e de saída, porque ela consegue gravar os dados no disquete, e consegue ler os dados do disquete. Então, a entrada é quando ele puxa o dado do disquete para dentro de onde? Da CPU. A saída é quando a CPU manda ele gravar no disquete. O disco é uma memória magnética, já falamos isso, e hoje está chegando na casa do desuso. Então fica aí o registro sobre o disquete, chamado também de disco flexível, ou de flop disk, seria algumas nomenclaturas ligadas ao disquete. Na sequência, a gente tem outro dispositivo de armazenamento, que seria a unidade de CD e a unidade de DVD. Então vamos aqui para o quadro. O CD pode ser definido como uma mídia ou disco óptico. Mídia ou disco óptico. Nós temos dois padrões básicos, o CD e nós temos aqui do outro lado o DVD. CD quer dizer Compact Disc, usado mais para a parte de áudio, né? Mas lógico, tem discos de CD que você pode guardar foto, etc. Disco compacto para armazenamento óptico de dados. E o DVD, Digital Video Disc, disco usado para armazenamento óptico de dados com capacidade de armazenamento bem maior que a de um CD. Lógico, né? Todos sabemos que o DVD cabe bem mais informações do que um CD. Temos 3 modelos de CD e DVD. Ele pode ser ROM, e se ele é ROM, ele é somente leitura. Usado somente para leitura, ou seja, vem com seu conteúdo já gravado de fábrica. Se ele é R, que é que ele aceita? Se ele é R, vamos subir aqui um pouquinho. Se ele é R, ele aceita somente ser gravado.
tá? Somente permite que os dados sejam gravados uma única vez na mesma área, mas várias vezes em áreas diferentes. Isso é chamado de multissessão. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês como é que funciona essa teoria. Nós temos aqui, ó, a ideia do disco de CD ou de DVD. Quando a informação começa a ser gravada, ela vai fazendo isso aqui. Vai gravando de dentro para fora. Vai gravando. Vai gravando em um sistema em forma de espiral. Quando você parou de gravar, se o CD ou DVD for R, você não pode apagar e gravar de novo nessa área, porque essa área já está queimada, ele não permite regravação. Mas você pode pedir para o sistema fazer o quê? Continuar a gravar em outra área, na área que está livre, até encher toda a capacidade do disco. Enquanto não encher, o seu disco pode continuar sendo gravado. Então, um CDR ele permite gravar várias vezes, desde que seja em áreas diferentes. Joia? Diferentes. E você tem que ter cuidado para não fechar a sessão. Porque se você fechar a sessão bem aqui nesse ponto, você perde todo o restante de gravação. A diferença para o RW, qual é? É simples, é que você pode apagar e você pode gravar na mesma área. Apaga e grava quantas vezes quiser. Entendida aí a diferença do CDR para o CD-RW? E o ROM não. O ROM você só pode fazer a leitura desses dados. Voltando aqui para o nosso quadro. Capacidade de armazenamento do nosso CD e DVD. Guarde isso daqui. Isso aqui é importantíssimo para a gente poder ter algumas definições. Ó. Capacidade de armazenamento do CD e do DVD. O CD, antigamente, ele só poderia armazenar 650 megabytes, o CD de 74 minutos. Existe o CD de 700 megabytes que pode armazenar 80 minutos de áudio. Mas, Leite, peraí, professor. 80 minutos de áudio? Ora, eu tenho um CD lá em casa que ele passa 6 horas tocando música. Entenda. Esse padrão de tempo era nas medidas de áudio antiga. Padrão MIDI, onde os arquivos eram gigantescos, onde não existia o conceito do MP3. Como existe hoje o padrão MP3, o que é que acontece? Os arquivos são compactados, eles caem para metade da capacidade de armazenamento, tendo a mesma qualidade, permitindo que você possa colocar mais música e ter muito mais tempo de áudio. Isso aqui são para os padrões de áudio onde tudo começou. Por isso que guardou essa história. Tem até uma historinha bem rápida aqui, que diz o seguinte: tinha uma sinfonia uma sinfonia, né? Uma sinfonia dessas de instrumental, que o cara queria fazer para compor essa sinfonia, e ele queria que coubesse num CD. Então a Sony, na época que inventou o CD, fez o CD de 80 minutos, porque ele queria que essa sinfonia coubesse exatamente dentro de um único CD. E o tempo dessa sinfonia era exatamente o quê? 80 minutos. Por isso que o padrão do CD de 80 minutos tem essa capacidade. Porque lá um músico, um maestro, não estou bem lembrado, se você fizer uma pesquisa na internet, você vai encontrar essa fábula, né? Que deve ser verdade. Então ele queria que fosse 80 minutos para poder caber a sinfonia dele dentro de um único CD. E a Sony foi lá e gerou esse padrão. Por que é 80 minutos? Porque cabe 700 MB exatamente por isso. Tá bom? Vamos dar uma pausazinha. Daqui a pouco a gente volta no próximo vídeo para a gente poder falar das unidades de armazenamento. Unidade de CD, ROM, CDR, CDRW e o combo. Daqui a pouco a gente volta, certo?